Olá, queridos seguidores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Priscila de Cielo Oficial. Vamos à parte número 4 da nossa entrevista com a nutricionista Denise Carreiro, onde ela vai falar da importância da vitamina D, do ômega 3 e falar um pouco sobre a anemia na gestante. Vamos lá? Outra coisa fundamental, já desde a intenção de engravidar até toda a gestação e amamentação, ômega 3. O ômega 3 é um nutriente aonde hoje em dia nós temos baixíssimo consumo. Mesmo os peixes que são consumidos, muitos são de cativeiro, que não tem ômega 3. As fontes de ômega 3 são de baixo consumo, né? Alimentos integrais, os peixes, que hoje em dia a gente já sabe que não tem essa qualidade que deveria. Hoje eu coloco o seguinte, uma suplementação de ômega 3, eu considero muito mais uma alimentação, ou seja, uma complementação do que uma suplementação. De tão importante que ele é, já reconhecido para mais de 60 condições de saúde no mínimo. Tá? E na gestação, o ômega 3, ele, além de ser anti-inflamatório, imunomodulador, ele é determinante para a formação e função do sistema nervoso central do bebê. A partir do terceiro trimestre da gestação até 1 ano e meio de vida da criança, é o pico da formação cerebral. E o ômega 3, ele é determinante para a formação, além da função. E aí muitas vezes a gente ouve o pessoal falar assim, então precisa da DHA. Porque para quem conhece sabe que os princípios ativos do ômega 3 são o EPA e o DHA. E praticamente todas as fontes naturais de ômega 3 têm mais EPA do que DHA. A natureza não faz as coisas à toa. Então o DHA é fundamental para o sistema nervoso central, mas a ação dele é em conjunto com o EPA. Existe muita resistência em dar o ômega 3. E quando a gente vê algumas pessoas acharem a importância do ômega 3, ao invés de dar o conjunto e dar um processo adequado, dá só o DHA isolado. Nem uma coisa é interessante, nem a outra é interessante. É importante a gente ter o equilíbrio desse EPA e DHA, que normalmente é preconizado de no mínimo 600 a 800 de EPA por dia, a 400 a 600 de DHA por dia. Isso é o mínimo preconizado, né? Durante toda a gestação e durante a amamentação. Lembrando que na amamentação as necessidades nutricionais são até maior do que na gestação. E vitaminas e minerais durante a gestação, a gente pode ter um aumento em alguns minerais em até 6 vezes daquele normal. Por exemplo, ferro no último trimestre da gestação. Por isso que é muito comum a gente ver mulheres na gestação com ferritina baixa, com anemia. Por quê? A necessidade é muito alta. E muitas vezes a suplementação ou é errada, da forma errada ou na quantidade errada. E mesmo dentro desse contexto, para mim ter uma ferritina adequada, para mim ter um hemograma adequado, embora haja naturalmente uma hemodiluição do eritrócito, da hemoglobina, do hematócrito durante a gestação, é uma hemodiluição natural. Tem que tomar cuidado para que isso não vire uma anemia, né? E dentro desse contexto, o ferro é importante, o zinco é importante, o cobre é importante, a vitamina C é importante, todo o complexo B é importante, ou seja, não existe uma ação isolada de nenhum nutriente. É importante o complexo de vitamina e mineral, é importante o ômega 3, é determinante a vitamina D adequada, a vitamina D é imunomoduladora. Então, muitos dos processos que dificultam uma gestação em todos os níveis, né, tanto de engravidar como de manter uma gestação, ela é totalmente dependente de uma adequação de vitamina D. E a vitamina D é fundamental para a transcrição de genes, assim como a vitamina A. Então, são nutrientes que vão determinar um processo chamado de programação metabólica. Então, durante a gestação, nós vamos fazer um processo de programação deste metabolismo que vai determinar o resto da vida da criança. Nós já temos estudos mostrando que deficiência de micronutrientes na primeira metade da gestação pode predispor a transtornos neurocomportamentais,
como transtornos do espectro autista, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, esquizofrenia e outras alterações neurocomportamentais. Mas a deficiência de micronutrientes na segunda metade da gestação já se comprovou ter relação com distúrbios metabólicos, ou seja, favorecer processos de resistência à insulina, predispondo à obesidade, a diabetes tipo 2, alterações de colesterol, de triglicéridos, hipertensão, entre outros fatores, né? Então é determinante esse equilíbrio. E quando muitas vezes a gente vê, ainda hoje, uma boa parte das gestantes tomando suplementações prontas, iguais para todo mundo, com minerais na forma de óxido de fumarato, de sulfato, que irritam o estômago, irritam o intestino. As fezes saem escurecidas, ou prende o intestino, ou solta o intestino. Muitas vezes as gestantes param de tomar e nem informam o obstetra que estava passando mal com aquilo. Porque muitas vezes a ideia de suplemento nutricional é o seguinte: se não fizer bem, mal não faz, né? E não tem a noção de que o maior determinante para a qualidade de vida dela, para que a gestante não aumente o peso acima do necessário, não tenha pré-eclâmpsia, não tenha diabetes gestacional, não tenha inchaços, não tenha câimbras, não tenha enjoos, não tenha vários processos que o pessoal coloca que é normal na gestação e que não é normal coisa nenhuma, é comum. Vamos pensar numa coisa muito simples. O nosso organismo, o ser humano, o momento, o ápice da vida do ser humano é a reprodução. Então, a mulher, na sua fase reprodutiva e principalmente durante a gestação, é o momento que esse organismo ele trabalha para todo o melhor funcionamento possível desse organismo, para garantir a vida, para garantir essa reprodução da espécie. Então, a ideia de que é normal a mulher estar imunodeprimida, é normal ter problemas, isto é um absurdo. A partir do momento, o nosso organismo foi feito para funcionar a partir de uma matéria-prima adequada. Se essa matéria-prima está adequada, se ele não está intoxicado, se todo esse processo está em harmonia, é aonde muitas vezes a mulher vive o melhor momento da vida dela. Então, essa ideia de que é normal ter doença é normal coisa nenhuma. Para você que acompanhou o vídeo número 3, vocês já entenderam que o ácido fólico é fundamental, mas ele sozinho não vai fazer milagre. É importante a gente trabalhar com todos os metiladores de DNA, como vitamina B6, né, a própria vitamina B12, e agora a importância do ômega 3 e da vitamina D. Então peça os exames para o seu médico, vai acompanhando e vá no nutricionista para poder ajustar isso à dieta e quem sabe uma possível suplementação. E no próximo vídeo vamos falar sobre adoçantes na gestação, que ainda muita gente tem dúvida e que eu recebo no consultório também. Então fiquem de olho que esse tema é fantástico e já se inscrevam aqui no canal para não perderem as atualizações, tá? Deixa um curtir aqui pra mim antes de sair. Se quiserem mais informações sobre os livros da Denise e todo o material dela, tá aqui na descrição do vídeo também. Comam algo saudável por mim e até o próximo vídeo. Tchau!